vídeo mundo lá. Começou. Vamos lá, hein? Galera ligada aqui no AVCast, um grande abraço para todos vocês. Nesse final de semana, tá começando com chuva, né? Aquela chuvinha, né? Aquela cara meio gaúcha, né? O sul, aquele friozinho. O carioca gosta de sol e a gente vai tentar trazer um pouco de sol com o nosso convidado hoje, que é um convidado que eu vou dizer a vocês. Eu tenho uma dúvida enorme como que fisicamente, numa posição em que os jogadores que se notabilizaram gigantescos eram grandes, fortes, jogava duro, dava porrada. Esse cara, tu olha para ele e fala assim, né? Esse cara não é jogador de futebol. Não tem nenhuma cara de jogador de futebol. Tem cara de professor universitário, engenheiro, sabe? Chefe de repartição. Tem cara de tudo, menos de um jogador que eu não vou dizer que foi um jogador, foi um ET. Porque esse cara jogou uma bola, eu, assim, com 52 anos de idade, talvez tenha sido um dos 5 maiores zagueiros que eu vi jogar no futebol. Eu vi bastante bola. Garoto no Inter, campeão. Botafogo, campeão. Vasco, campeão. Grêmio, campeão. O Bangu foi também foi campeão. Vocês já devem saber de quem que eu estou falando. Eu não sei como é que eu chamo, porque aí vai o coração vascaíno, né? O capitão da América, nosso Mauro Geraldo Galvão, parceiro, que vai estar com o querido Wendel Brito, que eu fiz questão de trazer, um dos cabeças aqui da WRV, de onde a gente grava o nosso podcast, porque o Wendel, desde o primeiro dia, Mauro, nós fizemos aqui o projeto, sentamos aqui, eu falei, vocês têm que trazer o Mauro Galvão aqui. Esse cara é muito fã teu, cara, mas muito mesmo, botafoguense, encontramos um botafoguense, é ele, tá? Olha só, rapaz. Ele veio aqui e falou, cara, mas o Mauro vai estar hoje? Eu falei, vai. Então o cara saiu, o cara cheio de tarefas, né? Aquele cara ocupadíssimo, e ele está aqui para poder bater esse papo contigo. Querido Mauro, você irritantemente magro, como sempre. Tá com quantos anos, Mauro? Eu, 60? Pô, que pergunta direta, né? Rapaz, é porque você é irritante, Mauro Galvão. Você é muito irritante. Você é um cara muito... Você podia estar jogando até hoje, não é não, Wendel? Fininho. Cara Porra, invejoso. fino? De invejar, o físico de invejar. É o mesmo corpo. Você tem o mesmo peso da época de jogador? Acho que até emagreci, porque a gente vai murchando, né? Ô, Flávio, prazer estar com você aqui, com o Wendel. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente conversar, trocar um pouco de ideia, falar de futebol, né? E a gente aqui, antes de começar, né? A gente já falou rolando muitas coisas. É o off podcast. Algumas coisas dá para falar, outras não pode, é verdade. Uma resenha. Vem cá, me diga uma coisa. Você sempre foi assim, cara, magrinho, assim, fininho, desde guri? Sempre, desde guri. Acho que é um pouco o biotipo, né? Eu puxei muito pelo lado do meu pai. O meu avô, ele viveu bastante tempo e ele era sempre foi esse magrinho, né? Sim. Então, acho que eu peguei um pouco dele, isso aí. E também, eu acho que também é pelo meu tipo de vida, né? Flávio, tu me conhece, né? Eu sempre fazendo alguma coisa, nunca estou parado, eu estou jogando. Como o gaúcho gosta de uma carne, não gosta? Eu adoro carne. Então, Adoro carne, mas eu me acostumei muito a comer peixe no Rio. Legal. É uma coisa que eu não fazia, que é importante, acho também a gente comer peixe. E então a gente vai mudando, né? Depois, quando eu fui para a Suíça, uma coisa que eu também não fazia, comer salada, né? Tem todo... Chocolate também comia. Chocolate também, depois... Mas é que lá... Vai só no calcanhar. Claro, o cara tá na Suíça, pô. É que lá eles têm o costume de fazer a gente comer a salada antes. E É. depois comer o prato principal, né? Então isso aí a gente vai acostumando. E hoje eu faço isso diariamente. Só não faço, eu sempre falo, ó, quando eu saio de casa eu não como salada. Eu vou para, né, arrebentar. É picanha, pizza, massa, qualquer coisa. E toma um vinhozinho, mal? Sim, bastante. Eu adoro vinho. vinho. O vinho é um negócio também, né? Saudável, bom, né, cara? Dependendo, é claro, não dá para tomar 3 garrafas, mas tomar umas 2 copazinhas de vinho. Você está na dieta também? Você usa também como dieta? Está na dieta lá. O pessoal tomava lá fora também, mas eu nunca, assim, antes do jogo, nunca gostei de tomar vinho. Eu prefiro tomar vinho assim, tendo uma janta, né, com amigos. Sim. E aí você fica à vontade. Eu acho que faz bem, né? O vinho é uma bebida. Agora, eu estou te perguntando isso porque, é claro, eu tô te levantando uma bola aqui que 90% das pessoas que me param quando falam de você falam assim, cara, como é que o Mauro foi jogador de futebol, cara? Esse teu físico assim não te intimidou? Você assim, não vou dar para bola, não. Como é que você descobriu que você jogava bola? E como é que você descobriu que você
porra, Mauro, tu Não, mas podia como ser zagueiro, ponta né? direita. Aí tu vai de zaga, velho. Mas eu comecei na ponta direita. Eu sei Como é que disso. é? Eu sei disso. Você jogava atacante, não sei que era ponta, sabia que você era atacante. Mas eu sempre tive assim a noção, né, Flávio, de voltar sempre. Né? Eu jogava na frente, mas eu sempre vinha e fechava um pouco para ajudar, porque a gente sabe que um time tem que ter esse pensamento, os jogadores têm que ter, saber cumprir funções, tudo. Sim. Então eu sempre fui preocupado com a questão tática. E aí depois eu fui descendo, né? Vim para a lateral na escolinha do Grêmio, e depois eu fui entrando, fui para a zaga, e o mais incrível é que eu fui começar a jogar na posição que eu nunca tinha jogado. Vê como é que são as coisas, né? Às vezes você diz, não, esse cara sempre foi zagueiro. Sempre foi... Não, eu nunca tinha jogado do lado esquerdo. Adaptando, né? Eu sempre joguei do lado direito. E não é a mesma coisa. Todo mundo diz que não é a mesma coisa. Lado direito, você tem uma situação corporal, até, né, de como se colocar. Do lado esquerdo, eu entendo que é melhor. Porque quando você pega a bola, quando você traz para dentro a bola, o teu pé direito, tu tem um campo todo, né, Flávio? Sim. Teu campo se abre. Tu pode jogar para o zagueiro, pode jogar para o lateral, pode jogar para o volante, pode jogar para o meia, pode jogar lá na frente para o atacante. Enquanto que o cara que está na direita, ele só tem um lado para jogar. Se o cara apertar ele só aqui, tem a paralela. ele só tem a paralela. Se o atacante apertar ele só vai ter que fazer aquilo ali. Não tem para onde. Só se ele quiser driblar. É porque o destro aqui do lado esquerdo, vamos pensar aqui, você pode tocar aqui pro teu lateral. Sim. Você pode tocar pro teu volante na frente, ou pode tocar pro teu companheiro de zaga do lado, né? O lado direito não tem isso, cara. Não tem. Então amplia a tua condição de passar a bola, né? E se tu souber usar a perna esquerda, é melhor ainda. Mas isso foi pensado? Não foi pensado, mas depois eu comecei a entender por que eu gostava mais de jogar no lado esquerdo. Foi desenvolvendo, na verdade. E aí eu entendi porque é uma posição que eu tenho mais condição de fazer o jogo andar, fazer a bola andar. Mas isso porque você é destro. Sim. Porque se você fosse tipo um outro Cuesta. monstro, Ricardo Gomes, por exemplo, seu companheiro de época de futebol. O canhoto pelo lado esquerdo é a mesma coisa do destro pelo lado direito, mesma né? Coisa. Você acha, então, que um zagueiro destro do lado canhoto rende mais do que um canhoto? Eu acho que ele tem mais assim, opções. Ele dá mais opções. E um canhoto do lado direito? O canhoto do lado direito depende O canhoto, ele é sempre um jogador assim, especial. Porque se tu notar, tu olha o Messi jogando. O Messi dificilmente usa a perna direita. Sim. Tu nunca vê ele jogar com a perna direita. Isso é uma mania, né? Que o cara ele não desenvolveu. Sim. E a gente não. O cara que é destro, ele consegue jogar com a esquerda também. E não é uma coisa tão difícil assim. Tem vários jogadores que a gente, né, poderia nominar, mas que sabem usar os dois pés. O Aldair era Aldair, um, né? O Júnior jogou muito ali. Claro. Newton Santos. Claro. Então, para gente ver que é uma posição que, ao contrário, que a gente vê mais jogando o canhoto lá na frente. Sim. Do lado direito. Né, que começou com o Conte, lembra, na Roma? Bruno e Conte. Hoje tu tem aí o Antony, tem o Rafinha. Sim. Pô, os caras, eles adoram jogar Tinha naquele o Robin, o holandês, né? O Robin, muito bem lembrado. Por que eles gostam de jogar? Porque fica a feição da direita quando ele traz a bola para dentro. Traz para dentro já direto, facilita e ele a batida. Senta ali a cacetada. Então, e para o goleiro é difícil, porque ele não está enfiado lá, ele não é o atacante. Ele traz para dentro numa posição que o zagueiro não sabe se sai ou se fica. Sim. E o volante às vezes não está perto dele, né? Porque o volante está mais com meia. E aí que acontece a situação. E hoje o Brasil tem esses jogadores aí, e o Brasil acho que vai incomodar nessa Copa do Mundo, né? Porque todos são muito bons, muito bons. E imagina você poder alternar esses jogadores. Porque o cara vai cansar, sim, lógico, claro. Ele vai cansar. Ainda mais que eles vão jogar num lugar que é mais quente. Então, você ter 2, 3... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma boa discussão. Já gostei da discussão, porque a zaga eu concordo plenamente. Agora, na frente, você vê a mesma diferença do canhoto do lado direito do que o destro do lado esquerdo? Por exemplo, o Vinícius Júnior rende melhor do lado esquerdo ou ele renderia melhor do lado direito? Eu acho que ele rende melhor do lado esquerdo. Então, o perna invertida para você é bom na frente. Na frente. Eu acho que é melhor. Não, eu joguei de perna invertida também. Não, eu estou dizendo, porque na zaga não é tão bom, principalmente o canhoto do lado direito. Exatamente, isso. Porque você não vê, por exemplo, desculpa, um lateral esquerdo jogar do lado direito. É raro. É muito raro. O Cássio jogou no Vasco,
Você chegou a jogar com o Sim, Cássio. sim. O Cássio chegou a jogar algumas vezes. O Jorginho foi um exemplo, apesar que o Jorginho é destro, né? Mas canhoto jogar do lado direito Mas é muito mas raro, é por cara. causa disso, Flávio, porque os canhotos dificilmente usam o pé direito. Sim. Agora, o destro, ele acostuma, já desde pequeno, eu me acostumei a usar a perna esquerda. Tem que usar, a bola caiu no pé esquerdo, tem que usar. Mas era o quê? Você fez isso por instinto ou era treinamento foi também? Treinamento, e tu começa, né, meu pai conversando comigo sempre, que tem gente que tu dá a bola e o cara começa a fazer as embaixadas, né, que para nós gaúcho é balãozinho, né? Sim. Começa a fazer balãozinho só com a direita. Não, tem que usar a esquerda também. Sim. E aí tu começa a acostumar com aquilo ali, ó, destra, direita, destra, esquerda, porque lá na frente tu vai precisar disso. Né? Quando a bola cair no teu pé, o que tu vai fazer? Vai ter que mudar todo o teu corpo para chutar a bola. Não, chuta com a esquerda. E tem uma coisa, né, Wendel e Mauro? O atacante vivo percebe. Percebe? O cara já olha aí, esse cara não é... já vai nele, né? Já sabe onde vai, né? Começa a marcar a tua perna boba. Exatamente. E aí para ver se tu vai falhar ali, né? Vai falhar ali. Vai entregar. Agora tem que ter uma percepção de bola, né, cara? Porque eu tô falando isso com você porque a gente vê futebol há muito tempo, mas o cara sentir isso, você viu isso no início da tua carreira, né? No início da minha carreira, por que eu gostava mais de jogar do lado esquerdo? Eu comecei a entender, né? E é uma função também que a quarta zaga, né, que é o lado esquerdo, é que normalmente num time de futebol o cara do lado esquerdo é o que sabe jogar melhor. Né? O lado direito é mais rebatedor. É mais rebatedor, é um cara que faz mais o simples. Sim. Não é? Poucos que tu viu assim, que vamos dizer, o Aldair. Mas é que o Aldair jogava dos dois lados. Né? Se tu botasse o Aldair jogar de volante, ele jogava também. Ricardo Rocha também. Ricardo Rocha. Também. É outro que tem essa condição. Agora, você jogou de lateral direito, jogou de lateral esquerdo, zaga, quarta zaga e volante. Volante também. Você chegou a ser campeão brasileiro pelo Inter em 79? Sim. Como volante, não foi? Zagueiro, né? Aí foi a primeira vez que eu joguei, foi ele. Porque que acontece? Eu estava começando a entrar assim quando tu é mais observado, tu começa a entender que ali está aquela transição, né? Da base para o profissional. E aí, um dia o Falcão veio falar comigo, né? Porque na base, nos juniores, eu jogava de volante às vezes. Sim. Aí o Falcão chegou para mim, né? Ele disse assim: afinal, tu joga de volante ou de zagueiro? Aí quando ele falou isso aí, eu disse: não, de zagueiro. Claro, porra, vai falar para um volante como o Falcão que joga na posição dele. Ali eu entendi, né? Mas não é aquele. Eu nunca teria medo, né? Mas peraí, Paulo, claro que teve, ele já estava se incomodando com você. É que ele queria que eu jogasse na zaga, pelo lado esquerdo. Sim. Porque o Inter não conseguia um jogador ali. Tinha do lado direito, que era o Mauro Pastor. Sim. O Mauro Pastor ali, ele estava bem, mas o lado esquerdo... que era o rebatedor. Mas o lado esquerdo não conseguia. E o lado esquerdo que o Falcão pretendia era um cara que soubesse jogar a bola no chão. Porque o meio de campo, se o meio de campo começa a receber a bola em cima, ele não joga. Sim. Ele não consegue jogar. Mas o Falcão, naquele time de 79 do Inter, chegou a jogar um pouquinho mais como um segundo né? volante. O primeiro volante era o Batista, né? Mas ali tu começa o jogo, entendeu? Tu começa, se tu jogar aquela bola começar, né, no pé, é bem melhor. Então eu tinha como opção jogar Batista, Falcão, Mário Sérgio. E do meu lado ainda tinha o Cláudio Mineiro. Tá doido. O Cláudio Mineiro, ele não é tão assim, não tem não é tão conhecido assim, porque isso aí acontece no futebol. Às vezes o cara joga bem, mas não é tão reconhecido como deveria, porque jogou muito. Muito. Aí um dia ele falou para mim assim: pô, Mauro, acho que eu vou ter que ficar um pouco mais, né? Vou ter que ficar um pouco mais, porque tu tá tendo que me cobrir aqui, né? E tô dando muito trabalho aí. Eu disse: o quê? Tá de brincadeira, né? Pode continuar. Vai lá para frente, dá o teu jeito lá que eu me viro aqui. Como é que tu vai parar de... Imagina tu chegar e dizer pro Felipe assim, o lateral esquerdo: não, fica aqui agora. Não me ajuda que tá difícil, não né? Sobe. Porra. Não sobe porque não dá. Tu tem que, né? Soltar o cara, tem que segurar para ele ir. O forte dele é do meio para frente. E ele sabia marcar também, marcava bem. Sim. Então não tinha porquê. A gente tem que se virar ali, pô, dá um jeito. Agora, Mauro, essa questão, eu tô te falando, eu vou insistir.
A questão física, ninguém nunca disse assim para você, pô, Guri, tu é muito magrinho, cara, para jogar ali. Ninguém nunca te falou isso, não, Sim, cara? ainda mais no Sul, cara. No Sul é muito pior ainda. Tu não sofreu, assim, tipo, um preconceito? Sim, eu tive um pouco dessa questão de tabu, inclusive numa reportagem que tem até, que eu tenho lá em casa, ela diz Mauro Huck. Por quê? Porque eu respondi para os caras, começaram a falar desse negócio do corpo, eu disse, cara, se é para o negócio do físico, então é melhor chamar o Hulk, né? E botar aqui para jogar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a minha função é jogar futebol. Eu tenho que tentar dar o meu jeito. Não é bater, né? Não é ter não força, é, né? Não é... Tem técnica. É uma das coisas que me ajudaram, acho que na minha profissão, é ter essa condição de jogar sem ficar trombando toda hora. Ou seja, eu antecipava a jogada. Quando o atacante dominava a bola, eu sempre estava próximo e cuidava o que ele ia fazer. Porque cada jogador tem uma mania. Uns dominam perto, outros dominam a bola, foge, outros dominam tentando sair para o lado que ele gosta mais. Então eu olhava sempre quem era o jogador que eu ia marcar. E ali, quando ele dominava, se ele não conseguisse dominar, eu tomava a bola dele. Então eu evitava de fazer muito choque. Mas, ao mesmo tempo, como tu falou, que eu realmente sou magro, só que eu sou um magro, mas eu sou um magro que sou duro. Sim. É difícil até de explicar isso. Então, quando o cara bate em mim, ele sente. E a outra situação é claro que isso é uma coisa física, né? Da questão de física, é quando você está correndo, a gente é igual. Se o cara é mais forte ou mais magro, tu está em igualdade ali. Então, é só tu dar uma deslocada de leve. Deslocada, essa que é a malandragem. De leve. Dá uma deslocada, tu consegue... Mas tu fazia isso quando não tinha VAR. Sim. Porque sem o VAR, eu já vi muito Mauro Geraldo em São Januário. Você dando aquelas cutucadas nos atacantes. Foi sem querer. É lógico. Isso era muito chato. É chato impossível jogar de zagueiro e não dar uma chegada em alguém. É impossível. Até porque os atacantes também não são... Não, claro. Não são santos. Não. Se eles puderem, eles dão também. Então, eu acho que foi isso. E aí, essa vontade, né, eu acho que também de quebrar os tabus, né? Claro. Não, ainda mais no Sul, né, Mauro? Porque você é de um estado... Se você tivesse nascido no Rio, sim, talvez a sua característica fosse mais aceita. Agora, no Sul, que porra... Ainda mais no Inter, Figueroa, sim, né, Mauro Pastor, esses caras grandões, né? Mas eu acho que o futebol, eu acho que ainda ele quando tem a parte técnica, eu acho que é a diferença. E eu sempre fiz, eu acho que a diferença com a parte técnica e a parte física também, porque eu acabava conseguindo resolver, né? Eu conseguia antecipar. Na velocidade, muito difícil perder. Nunca. Mais leve, né? Mais o deslocamento era mais fácil. Mais fácil. Então tu acaba. E dentro de um time, né, tu começa a unir, né, as características de cada um. O Mauro Pastor era um jogador mais firme, né, mais duro, assim. Eu, jogador de vitalidade, né, porque eu tinha 17 anos, imagina, com todo o gás e todo o leite, né, como a gente costuma dizer, e com vontade, né? Então. Mas você estudava, tipo assim, vou pegar o Roberto Dinamite hoje, porra, quase 2 metros, forte. Vou pegar um jogador mais leve. Você tinha essa percepção? Como é que eu vou marcar um cara desse? Eu comecei com mais experiência, eu comecei a ter essa noção, né? Antes eu ia mais assim na intuição, né? Vendo como é que eles dominavam, como é que, né? O jogador, se ele era um jogador de referência ou se era um jogador de velocidade, a gente tem que entender isso também, né? Que cada um é uma característica, né? Se você ficar muito perto de um cara rápido, você vai ter dificuldade. Porque se ele conseguir girar em cima de ti, não pega mais. Sim. Não pega mais. Então, sempre ficar um pouquinho distante do cara rápido e o cara que é mais aquele de referência, né? O atacante que segura a bola, que faz aquela parede, aí tu tem que ficar um passo dele para poder também não deixar que ele te use. Sim. Né? Porque se tu encostar nele, ele faz assim. Quem fazia muito isso era Serginho, Serginho. Né? Chulapa fazia isso demais, cara. E não pega mais. Não, né? Pega mais. Ele bota o braço em você. Já passou, assim, já fez a alavanca, já era. Já perdeu o teu deslocamento todinho. Na verdade, ele te usa. Sim. Ele te usa como apoio. Sim, sim. E quando tu vê, ele já tá. Qual foi o mais difícil que você marcou, Mauro? Assim, cite alguns. Se for. O Serginho, um jogador muito difícil de marcar, porque até pelo pé na esquerda dele, quando ele trazia para dentro, né, complicava bastante.
E o time do São Paulo também era muito bom, né? Era bom. Outro time chato também, que tinha um atacante que era incrível, acho que vocês devem lembrar bem dele, o Reinaldo do Atlético Claro, pô. Mineiro. Que é outra característica. É, outra característica. Aí o jogador de Inteligência. E uma vez aconteceu uma jogada que eu não esqueço nunca, porque são coisas que ficam na memória da gente assim, né? O Reinaldo, ele vinha, o Cerezo pegava a bola no meio de campo, olha o nome dos caras, né? Nossa. Na ponta esquerda, o Só Éder. peso. Cerezo e Só aí jogador de seleção. só jogador, não, é a base da seleção. Exato. E aí o Reinaldo vem aqui e eu tô com ele. E ele vem assim para receber. Só que quando ele vem para receber, eu encosto nele. E aí o que ele faz? Ele gira. Sem a bola, isso sem a bola. E aí girar sem a bola te arrebenta, né? Sim. Porque eu não estou sabendo o que ele vai fazer. E a jogada era a seguinte: o Cerezo pegava, ao invés de tocar No Reinaldo. jogava por cima de mim. E caramba, aí causou um transtorno lá atrás. Sim, porque quando ele gira, ele pega a velocidade, eu estou esperando que ele receba no pé. E aí, quando eu vi, o Reinaldo já estava lá na frente já. Aí já deu uma confusão lá. Não lembro se saiu o gol ou não, mas para te ver como é que se diz, a estratégia que Sim. os jogadores, mas são jogadores que eram jogadores acima da média, né? O Cerezo, o Reinaldo, tu vem fazer uma jogada dessa, é difícil, né? Porque hoje não sei se eu acho que quem fazia uma jogada parecida com essa também, acho que era o Romário. Romário né? Ele vinha e voltava sim, assim. sim. Porque aí tu tá de frente, é difícil. E a gente de costa, assim. Como é que tu vai virar aí? Não tem como. Não dá, E isso perde. é uma surpresa, é um Sim. primeiro. Mas como é que você marca depois? Como é que você faz? Aí quando Você já não vai lá fora? Não vou lá. Passou ali pro meio, eu disse, opa, aí com o volante, te vira aí. Entendeu? Exatamente. Mas até você perceber isso, Até gol dos caras, né? Até perceber, já era. Não, e o Atlético Mineiro tinha um time. E era uma rivalidade muito grande ali entre Inter e Atlético Mineiro. E naquele ano de 79, a final foi contra o Vasco, né? Contra o Vasco. Que também tinha um time muito bom, né? Tinha, é verdade. Foi uma surpresa, né? O Vasco chegar na final, porque todo mundo falava que ia ser Flamengo e Palmeiras, a final. Sim. Aí nós eliminamos o Palmeiras e o Vasco eliminou o Flamengo, acho. Ou foi São Paulo, não lembro direito. Não me lembro. Não, aí... o Vasco, acho que... Não, isso foi antes. Isso foi em 78. Que o Vasco foi eliminado pelo Guarani. Guarani de Campinas. Você vê, a gente está falando do Guarani também. E o Guarani bons, né? Eliminou o Inter também. Sim. Com Careca. Careca, Bozó, capitão, Zenon. Pô, isso aí virou um motivo de piada lá no Sul, né? Os caras, o Inter perdeu pro Careca, Bozó e capitão. E capitão, Aí parecia coisa de... Mas era um timaço, cara. E foi campeão do Brasil, foi campeão, né? Foi campeão, foi super campeão. Vem cá, você falou que você saiu, você estava na base do Grêmio, e aí você vai para o Inter. Como é que foi essa transição? Não contei isso para ti, não. Não, você falou aqui, um pouquinho na base do Grêmio. Mas eu digo... então você não começou no Inter? Não, eu comecei com 11 anos no Grêmio. Sim. Jogando de lateral direito. Eu fui fazer uma preliminar lá no Antigo Olímpico, né? Que infelizmente não deveriam ter demolido, né? Mas ainda não demoliram, mas está lá, né? O Olímpico. Tá lá, né? E aí eu estava lá, era para fazer uma preliminar, não saiu a preliminar, então eu fui ver ali, do lado tem um campo anexo, né? Acho que tu lembra, né? Tem um campo anexo ali do lado do Olímpico. E ali a base jogava, treinava, e aí eu fui ali com meu pai, né? Aí meu pai vai e conhece o treinador do time que estava jogando ali, né? Que era um time sub-12, e aí ele perguntou: o que está fazendo aqui, Kelésio? Meu pai era Kelésio, né? Aí eu disse: não, eu vim trazer meu filho, mas não saiu o jogo, eu vim dar uma olhada aqui. E aí ele disse: e teu filho quantos anos tem? Meu filho tem 11. Aí ele perguntou: tu não quer trazer teu filho aqui? Aí meu pai: não sei, se ele quiser. Aí meu pai era muito assim, tinha assim uma percepção assim muito interessante. Ele perguntou: o que tu acha? Tu acha que tu joga nesse time aí? Ele já pergunta assim. Eu disse: jogo sim, eu jogo. Aí eu demorei uma semana, assim, mais ou menos, e aí eu apareci, criei coragem, né? Aquela coisa de criança, né? Sim. 11 anos, né? Jogar no Grêmio, e aí eu apareci e não saí mais. Aí, lateral direito? Lateral direito. Era a posição que estava sobrando.
Caramba. Futebol não se escolhe posição. Sim. A posição que te botar, depois tu vai vendo qual é a tua Vai posição. adaptando, né? E às vezes você tem um treinador que enxerga, né? O cara Sim. mesmo, vai pra cá. Vai Mas pra... escolinha é muito difícil, Exato. porque é tudo assim na hora. É muito rápido. É A rápido. dinâmica é muito rápida. Aí depois eu comecei a entender. Hoje, é claro, eu sei, né, que pelas minhas características, eu posso jogar de lateral, mas não sou lateral. Sim. Porque lateral tem que ser aquele cara que vai e volta, que corre que nem um louco. Eu sou um cara de jogar central, pelo meio. Zagueiro, máximo volante ali. Mas dá para jogar de lateral. Se me botar, eu jogo. Mas não é recomendável pelas características, né, de jogadores de velocidade. Cafu, Jorginho, né? Não tem essa característica. Minha característica Leonardo. é central, é famosa leitura de jogo. Leitura de jogo, tem leitura. Agora, Mauro, você fica no Inter até quando? Com 15 eu comecei no Inter. Aí você foi pro Inter. Com 11 no Grêmio, com 15 eu fui pro Inter. Mas saiu pro Inter por alguma razão ou Não, escolha? todo mundo fala sobre isso, né? O pessoal começa... Quando tu sai... Especulação vai embora. Ou deu algum especulação. problema, deu briga, né? Aí o Wendel, os caras falaram que eu tinha saído porque eu tinha sido dispensado, outros porque eu não sei o quê, aquelas coisas, né? Sim. E eu disse que, na verdade, o Inter estava fazendo um trabalho muito bom com a base, né? Como acontece hoje com o Vasco, que está aproveitando a base. Mas tem clube que não aproveita, às vezes, a base. E a filosofia do Grêmio, que era o Tele, o treinador, era trazer jogador pronto já, com 28 anos, 29, 30, aquelas coisas. Então, não via assim muita... E ali no Inter, Falcão, Batista, Jair, João Carlos, né, André Luiz, vários jogadores, Larry, que era na minha posição também, todos esses jogadores sendo utilizados. Aí eu conversei com meu pai houve um convite do Inter, né? Seu Abílio, que eu não sei se tu ouviu falar, que era um cara, um mito lá da base, né? Todos os jogadores que ele podia, ele pegava. Chegou o Carpegiani, a lenda, né? O Carpegiani chegou na rodoviária para o Grêmio. Ele foi lá e pegou o Carpegiani e levou para o Inter. Até hoje a pessoa fala nisso. Sabe, mas verdade mesmo? Verdade, mesmo? verdade. Ele sabia do Carpegiani? Ele sabia do negócio e foi lá e pegou. Então, Na rodoviária. Na rodoviária, foi lá e pegou. Já trocou de time na hora. Mas tem coisas que acontecem assim. E comigo foi assim. Então, quando o Grêmio tentou ver se conseguia me trazer depois, eu disse, cara, não dá mais, eu estou aqui, não tem. Cumpri 1 ano de suspensão. Aí meu pai entrou na justiça e eu baixou para 6 meses. Mas suspensão por quê? Porque eu já tinha vínculo. Entendeu? Já tinha. Não é assim, não é bagunça de pegar e chegar e sair. Sim. Assim, tem que ter. Aí você ficou 6 meses sem jogar. Não, jogando. Jogando. Só que eu jogava pelo time até 15 anos. Sim. E aí não tem ficha. Só vale como profissional a partir dos 17. Sim. Então, sub-17 não podia jogar. Aí depois do outro ano já fui liberado. Aí já comecei a. Pô, e aí com 17 anos você já foi pro profissional, Fui cara. profissional. Muito novo, né? Não, e não só foi pro profissional, a gente tá falando aqui, você saiu do Grêmio com 15, 2 anos depois você já estava sendo campeão brasileiro, cara. Campeão brasileiro, graças a Deus. Como é que é isso, cara? Como é que foi isso, assim, tão rápido, tão meteórico? Contando assim é fácil, né, Flávio? Mas é muito difícil. Quem é que te viu assim e falou, cara, vou trazer esse guri aqui profissional? Quem que foi que te deu essa chance? Foram, acho que, algumas pessoas que acompanham, né? Mas o Falcão foi um dos mais incisivos, assim, porque ele já vinha, já falava comigo, e ele sempre foi esse cara assim de ficar olhando a base. Ele teve sempre esse olhar, né? O Benítez também, que era o goleiro. Sim. E Benítez paraguaio, né? Paraguaio. Isso. Quem também me ajudou bastante foi o Cláudio Duarte, treinador. Sim. Ele me trouxe eu fui escolhido assim. O que acontece? O Inter perdeu o Campeonato Gaúcho de 79. O Inter ficou em 3º lugar, que é uma coisa que quase impossível de acontecer, porque era sempre Grêmio, Inter e Grêmio, e o Inter ficou em 3º, uma coisa totalmente fora do normal. E aí faltavam 5 jogos para terminar o campeonato, e eles decidiram que o Inter não tinha mais chance, já estava fora, né? Tinha perdido o campeonato. Aí eles decidiram trazer 5 jogadores da base para terminar o campeonato. Nós vamos jogar com os nossos aqui, mais 5 da base. E entre eles eu fui escolhido. E aí dali eu comecei. Aí teve um jogo que foi um Grenal lá também, que não valia mais nada, porque o Grêmio já era campeão, né?
Só que valia sempre, né, Moral do clube. a né? moral, né? É. Aí fomos lá e empatamos 1-1. Eles disseram que iam dar uma olhada no Inter. Aí fomos lá. Teve empatamos. mais alguém que subiu que vingou assim como você? Naquele grupo ali tinha o Silvio e o Cléo. Cléo, Lourinho, lembro. O Cléo estava começando também. Cléo jogou aqui no Rio, se eu não me engano, não jogou? Não, ele teve um... Jogou? Ele jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. No América aqui do Rio? Acho que foi no América, sim. Mas e aí foi isso, mas basicamente foi... Eu acho que foram esses 5 que subiram. O outro não estou lembrado, mas... Bom, o certo é que deu match, né? Deu resultado, porque né? é uma coisa que não tinha mais o que fazer, se deu uma importância, né, para aqueles 5 jogos, serviu para nós, serviu para mim. E isso foi quando? Em 79 mesmo. E você já ficou num time principal em 79 para ser campeão brasileiro no final do ano, é isso? Porque aí trocou, o que aconteceu? Trocou a comissão técnica. Chegou o Enio Andrade e o Gilberto Tim. Sim. E aquilo ali, né, parece que é pouco, mas é muito. Como a comissão técnica, ela ajuda. Houve a mudança também do diretor, o Balvê, Arnaldo Balvê, que chegou, e aí passou assim, a ter o pessoal mais confiança. Tinha alguma coisa ali, não sei, com o treinador, que eu não tinha como saber, eu era muito novo, né? Algum probleminha, alguma coisa aí não estava muito legal. E depois acabou que o ambiente voltou a ficar, né, assim, positivo, e aí as coisas começaram, porque o time era bom. Sim. Pô, Benítez, Falcão, Jair, Mário Sérgio, Cláudio Mineiro, pô, só Jair lá na frente. E aí eu entrei na equipe e chegou o Bira também. Bira. O Bira. Sim. O Bira chegou, infelizmente faleceu, né? O Mário Sérgio também faleceu. Mas jogavam. Né? Agora, uma coisa que impressiona, Mauro e Wendel, é que você, com 17 anos, sobe, tem sua primeira chance no profissional enfim, num jogo tapa-buraco, porque não valia mais nada, né? E no mesmo ano, o cara é campeão brasileiro, cara. Isso é muito emblemático, porque geralmente você, garoto, pô, tá bom, beleza, vai, gira. Não, você é titular do time do Inter. E um time, porra, recheado de craques. É porque eu acho que você jogava alguma coisa, né, cara? Os caras acham que vou deixar esse garoto jogando. Flávio aí, tá brincando. Né? E aí no Inter foi até quando, Mauro? Você ficou até quando no Inter? 79 até 86. E aí, em 86, você vem para o Rio, não é isso? Para o Rio, famoso Bangu, né? É isso que eu queria entender. Como é que é o Bangu, cara? Pô, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. E aí, de repente, você vem para o Bangu. Mas naquela fase, Flávio, ele estava... Mas como é que foi o approach? Seu Castor te ligou? Vambora, vem para cá. Como é que é? O que acontece? O Carpegiani foi nosso treinador lá no Inter, mas já numa época difícil, estava no final ali, 86, 85, acho que ele foi, e não deu certo, né? Até foi um negócio muito chato que fizeram lá com ele. Ele foi demitido praticamente assim, sem nada, assim. Ele não fez nada. Aí alegaram que ele tinha entrado na justiça contra o clube. O que tem isso a ver com o negócio? Não tem nada a ver com o futebol, né? Então, quando o Carpegiani saiu e veio para o Rio, ele acabou me ligando, perguntando: será que você não quer vir aqui para o Bangu? Nossa ideia é fazer um time bom, vamos tentar ganhar um campeonato brasileiro, porque o Bangu estava ali sempre na briga, né? Tinha sido vice-campeão, perdeu para o Curitiba. Em 85. Até numa partida meio estranha. Que não ficou muito bem claro. Aquele gol do Marinho anulado, né? Pelo Romualdo, né? Até hoje ninguém. O que aconteceu ali? Não lembro. Impedimento meio mandrake. Sinceramente. E aí foi isso. Então, aí eu disse. Eu estava com 7 anos de Inter já. Eu tinha que. Ou eu me aposentava no Inter, ou eu ia à luta. Aí eu disse: não, acho que é a hora de sair. Vamos embora. Aí eu vim para o Rio. Gostei bastante. Mas não te assustou o fato de ser o Bangu? Nada, nenhum preconceito contra o Bangu, mas não é um clube de ponta do futebol carioca. Todo mundo pensou assim, pô, é muito desafio demais. Você teve, assim, procurou entender qual era o projeto, quem vinha, o que te passaram? Quem era o dono? Chegaram alguns jogadores também, né? O Neto chegou mais 1 ou 2. Mas assim, como você falou, se for ver pela condição assim de time, né, comparando, não tem comparação. Não tem comparação, né? Internacional,
Grêmio, Botafogo, Vasco, né? E outros times, com o Bangu, não é? É uma diferença enorme. Porém, naquele momento, o Bangu tinha condição de pagar, tinha condição também, era um clube que tinha, assim, vamos dizer assim, era respeitado, né, naquele momento, porque tinha um patrono, né, que era o Castor de Andrade. Então, eu achei que era o momento de eu sair. Eu precisava sair. Então, às vezes, você fica um pouco travado, né? Aquele negócio, vou, não vou, vou, não vou. E, pô, aí tu tem que... É um desafio muito grande, na É um verdade. desafio, mas eu tinha que tentar, eu acho que era importante tentar. Porque talvez hoje a gente esteja falando do Bangu, porque a gente tem uma imagem do Bangu hoje menor do que ele era na época. Para quem não era nem nascido, o Bangu estava ali, né? Como você falou, um ano antes foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão do Campeonato Carioca. Carioca também de uma maneira estranha. De outra maneira. Que o cara deu... Aquele pênalti lá no Cláudio Adão que o Wright não deu. O Cláudio Adão ganhou um abraço, não estava nem de aniversário. Né? É verdade. Foi abraçado. Mas... logo depois, eu tive assim, uma relação sempre muito boa com o Castor de Andrade, né? Como é que foi a recepção quando você chegou? Foi legal. Ele foi lá em Porto Alegre. Foi lá em Porto Alegre. Olha só o peso do negócio, né? Ele foi lá, aí a gente conversou. Foi comprado, Mauro? Como é que foi? Sim, foi comprado. O Inter, naquele momento, não passava um bom momento. Sim. É até difícil explicar isso, né? Hoje, vendo, né, o que o Inter já fez, né? Não passava. Infelizmente, a direção que estava ali não conseguiu recursos e eles começaram com um negócio de rever contratos para baixar contratos. Imagina. Aí eu disse, cara, aí não, né? Vamos baixar meu contrato. Eu acho que não é por aí. E naquele momento, então, financeiramente, para mim foi melhor também. Aí vim para o Rio de Janeiro, aí nós ganhamos, né, a Taça Rio, no jogo contra o Botafogo até. E então já foi, né, alguma coisa, né, que eu acho que é importante quando você está jogando para um time. E aí tive uma relação boa com o Castor, tive um problema familiar muito difícil, né, com a minha esposa, que passou muito mal, tive que ir para São Paulo, e o Castor de Andrade me ajudou nessa situação, me liberou, tudo. Então foi uma situação bem complicada, e ele... não era só o futebol, ele me ajudava também fora, né? Isso aí eu acho que isso é legal da gente falar, né, Wender? Porque muitas pessoas fazem uma imagem, claro, o Castor, ele era um contraventor, né? Era contra a lei o que ele fazia. Mas eu não conheço um jogador que tenha convivido. Bom, eu falei, a gente esteve aqui com o Gotardo, com um outro contraventor que foi o Emil Pinheiro no Botafogo, que você também conviveu. Ninguém falava mal dos caras. E não é porque só pagavam, não. Não. É porque os caras me pareciam mais... Eram humanos, né? Né? Tinha uma... Teve uma situação até que eu tive que, quando a minha mulher voltou, né, se recuperando da cirurgia, enfim, cirurgia não, do tratamento que ela fez, né, em São Paulo, ela voltou e aí ele convidou a gente, né, ele e a esposa, para ir no teatro. Então, uma coisa que ele não tinha obrigação nenhuma de fazer. Né? Nenhuma. Sim. Mas aí tu vê que a preocupação, né, dele em poder ajudar de alguma forma, com a esposa dele também, né? Sim. Que eu não lembro o nome agora, é tanta coisa que é difícil. Sim. E nós fomos juntos, quer dizer, é um negócio bacana. Até era um show com a Maria Bethânia? Não, Estrela d'Alva, né? Sei. Não estou me lembrando o nome dela, mas vou lembrar já. Daqui um pouco eu lembro também. Mas é um show maravilhoso. E aí a gente teve essa situação. Foi um período legal. Eu acho que foi mais assim uma transição, né? E logo eu falei para ele, né? Não é Marília Pêra? Não, Marília Pêra é atriz, né? Não, eu tô vendo aqui, vou buscar. Mas assim, foi importante também porque no final do ano eu falei para ele assim que o doutor, vê se consegue me negociar, né? Que eu acho que já deu, né? Meu papel aqui, eu acho que já cumpri, né? E ele falou, tá bem, beleza. No mês seguinte eu estava negociado já. Me vendeu para o Botafogo. Então ele sempre foi muito correto nisso, né? Sempre foi muito, assim,
aquilo que tu pedia, que ele procurava, de alguma forma, não é? Tentar Entender. ajudar, né? Não é aquele negócio de, o cara, não, agora tu vai ter que ficar. Porque passa uma imagem de que o cara é ditador, né? É bandidão, né? Sim, não. E não era isso, Não, né? não. Com a gente ele foi muito bem ali, me ajudou. E então eu tenho uma lembrança muito boa dele. Então, eu acho que é isso. Era um período assim que eu aprendi muito também, né? Porque eu conheci o Rio de Janeiro, Sim. eu tive que ir para Taquara, tive que ir para Bangu, tive que me virar, enfim. Né? Porque é fácil ficar em Porto Alegre, eu conheço tudo em Porto Alegre, eu sei quem é, que meus amigos já que estão, conheço, né? Domino. Mas aqui não, eu estava começando, então eu tinha que dar meu jeito. Nessa época você tinha o quê? 26 anos? 20... Tinha 25. 25 anos. 25. Eu não me lembro, a gente fez um podcast aqui, a gente teve um convidado que também conviveu com o Castor, eu vou me lembrar quem é, que ele conta que foi feito um convite, o Castor mandou ele lá no... Eu vou lembrar quem é. Mandou ele lá na casa dele, lá no apartamento dele, e ele não queria ir. E aí pensou assim, pô, cara, não, mas pensa aí, eu vou lá fazer um negócio, pensa aí o que você quer, o cheque está na mão. Aí eu falei, pô, eu queria comprar um apartamento, que eu adorava, tinha um apartamento no Leblon, no Leme, alguma coisa assim. E quando ele voltou, ele arriscou, né? Bom, senhor Castor, já que o senhor está insistindo tanto, eu, de repente, tem um apartamento, onde é que fica, meu filho? Como é que a gente faz aí para assinar a escritura? E era um apartamento assim, coisa de 2 milhões, aquela coisa assim, na época era um... Dinheiro demais. Eu não me lembro quem é. Depois eu até foi uma história que me foi contada que o Castor era muito assim, não era? Você tem alguma história curiosa dele assim com questão de grana, de buscar o dinheiro vivo, que não tinha cheque, porque não tinha conta, não tinha nada disso. Como é que era esse convívio financeiro com ele, irmão? É diferente, né? Porque a gente está acostumado sempre a receber o dinheiro na conta ou então um cheque, né? E ele, depois dos jogos, ele abria aquela malinha dele, né? Claro que não era ele que abria, era uma assessoria dele que pegava ali e dava o dinheiro na hora. Quer dizer, o bicho era ali naquele instantâneo. Ganhou, levou. Mas não era assim uma... Mas assim... Não era preocupante, não? Você está assim... Alguém armado, alguma coisa assim? Não, todo mundo. As pessoas que estavam com ele sempre estavam armadas. Sim. Sempre. Ali era 3, 4 caras. Tinha um carro praticamente que ia fazendo a escolta, né? Então, Pedrinho Vicençotti. Pedrinho Vicençotti. Teve aqui. No último AVCast, ele que falou. Ele tem um apartamento até hoje. Porque ele jogou no final da carreira no Bangu. E o Pedrinho falou exatamente isso, porque chegou lá e falou, pô, eu não quero jogar no Bangu. Ele é capaz de jogar futebol, já tinha quase parando. É um apartamento... Eu acho que eu cheguei a jogar com o Pedrinho. Foi isso, lá no 87, por aí, já no teu finalzinho do... Mas teve um negócio, uma situação também diferente que aconteceu. Foi um convite que o Bangu recebeu para representar o Brasil na Espanha. Futsal. Jesus. Diferente, né? E nós estávamos de férias naquele momento, que tinha antes o campeonato era o primeiro turno, primeiro semestre, e até começar o segundo semestre a gente tinha um período, que inclusive a gente usava muito para viajar, né? Os clubes usavam para viajar para a Espanha, aqueles torneios enormes, bonitos para caramba. Aquilo ali era muito bom. Bom, né? Puta, aquilo ali. Era Ramon de Carranza. Tereza Herrera, Juan Gamper. Eu ganhei Juan Gamper com o Juan Gamper era Barcelona, né? Barcelona. Torneio de Paris também. O Inter é o único time que ganhou o Juan Gamper fora da Europa. Outros times nunca conseguiu ganhar. E aí o que aconteceu? A gente teve que praticamente em uma semana aprender a jogar futsal. A gente não sabia. É diferente, né? É totalmente diferente a pegada, totalmente diferente. Né? Mas como é que foi? Ele avisou, olha... Ele avisou e aí disse, cara, mas quem é que não quer ir para a Espanha? Tudo 0800. Sim. Eu levei minha esposa ainda, tudo normal. Não, outra coisa, ninguém é obrigado a ganhar. Vai lá a gente foi só para confraternização, né? Sim, a gente foi para representar. E outra coisa, a ideia era trazer o futsal para o Brasil. Sim. E o pessoal do futebol de salão não queria. Sim. Então eles não quiseram ir. Como eles não quiseram, João Avelange pediu para o Castor, né? Que sabe que o pessoal acha que o João Avelange... Tá lasqueira. João Avelange era amigo do
Do Castor. E pediu pro Castor. Aí ele... E aí a gente foi, né? E como é que foi? Ganharam ou não? Nós ficamos em terceiro. É engraçado que o falecido Marinho, né? O Marinho queria dar bicicleta, ele deu uma bicicleta, né? Imagina no salão, pô. No salão, as costas aqui. Nossa Senhora. Eu só vi aquele barulho assim, blum. E eu, rapaz, eu tomei uns 3 cartões assim, não, até mais, uns 5 cartões, porque eu tava dando carrinho. Assim. E não pode. Futsal não pode. Futsal não pode. Eu não sabia, cara. Qualquer carrinho é cartão. No campo tô acostumado a dar, né? Claro, pô. Já vim cortando, né? Aquela enxadada, né? Agora vem cá, agora é o momento. Agora é você que vai falar, porque agora você vai pro Botafogo. Como é que foi a saída aí pro Botafogo? Você foi trocado? Foi vendido? Quem foi mais? Foi você, Fui eu, Paulinho Criciúma e o Marinho. Mas o Marinho, cara, com todo respeito do Marinho, que uma pena nos deixou, né? Ele era um cara sensacional, era um brincalhão, pô, assim, animava todo mundo. Mas eu acho que ele não conseguiu, assim, jogar tudo que ele podia no Botafogo. No Botafogo ele foi mal. Não desenvolveu, né? Ele, não sei se é porque ele estava acostumado no Bangu a ter todo aquele tratamento, toda aquela, né, aquela situação de ser ele era o cara, né? Ele era o cara. E no Botafogo, não. Tu tem vários jogadores, né, de qualidade. E tinha muita gente boa no Botafogo, né? E aí, no primeiro momento, a gente chegou aquele negócio, né? Se ele fogo, não é para tanto assim, né? Mas o pessoal aproveita, né? O primeiro ano, acho que foi um ano de conhecimento, né? De conhecer o clube, de conhecer como é que funcionavam as coisas, o seu Emil, que a gente não conhecia, né? E aí acho que foi um ano razoável, assim. Mas aí, já no outro ano, já as coisas começaram a mudar. Alguns jogadores saíram, chegou o Espinosa. Eu acho que o seu Emil conseguiu entender, né, quem estava realmente ali afim, né, de jogar. Porque às vezes você tem um grupo, tem muitos jogadores, mas tem uns que estão ali, mas não estão assim, não estão entregando aquilo que eles poderiam entregar. E aí, acho que nesse aspecto foi bom, né, porque o Espinosa chegou, ele já começou, né, a dar uma separada lá. Às vezes você tem muitos jogadores, atrapalha. É melhor ter menos, mas é jogadores que tu pode usar. E aí eu acho que, nesse sentido, o Espinosa ele foi bem, ele conseguiu entender, né, que isso deveria acontecer. E o time começou, né, a jogar, Nós fizemos uma pré-temporada lá em Friburgo. E ali começou, né? Eu acho que o time a entrosar. E você chegou numa época do Botafogo difícil, porque eram 21 anos sem ganhar um título, né? Tinha uma cobrança muito grande em cima disso na época para tentar quebrar esse tabu? Tem que ter, né? Porque um time que não ganha muito tempo é estranho, né? Porque a própria torcida ela não acredita muito. A nossa torcida, naquele momento ali, a torcida do Botafogo, ela estava assim, desconfiada, né? Cara, esse time vai até onde? Porque todo mundo falava, né? Esse time vai morrer na praia. E tem uma coisa, Mauro, vocês pegavam um Vasco que vinha de um bicampeonato, 87-88, um Flamengo que começou em 87, tinha sido aquele... Na verdade, não foi campeão da Copa União, né? Mas tudo bem, sim, foi aquele lá do esporte, mas era um timaço. E você tinha um resquício ainda do Fluminense tricampeão carioca, de 83, 84, 85. Era só máquina, né? Então eram times muito competitivos. Ainda tinha... Porra, tem que lembrar do América. Né? O América tinha um timaço. O América tinha sido, se eu não me engano, em 86, campeão dos campeões. Né? Tinha chegado a uma final também, semifinal em 86 do Brasileiro. Acho que sim. O América perdeu para o São Paulo, que foi uma final com o Guarani. Né? Então os times, porque a gente fala de hoje em dia, ninguém pensa em América e Bangu. Porra, nessa época, América e Bangu eram times grandes clubes, eram times. Então o Botafogo tinha muita. O Botafogo era a quarta força do Rio de Janeiro, né? Era assim, naquele momento era. E essa desconfiança, né, de todos, vamos dizer assim, né, por parte da torcida também, que é normal, né, porque tu chega em vários momentos e aí não consegue o título, tu acaba ficando desconfiado. E muita gente, com certeza, foi até o fim. Enquanto não viu que aquele 1-0 ali, o cara não acreditou, né? Mas foi assim, uma coisa que eu sempre falo, talvez tenha sido um dos títulos mais difíceis da minha carreira. Pela forma que era,
pela situação do Botafogo. O nosso time era um bom time, mas talvez não fosse o melhor, mas era muito determinado. Então, acho que foi um título que ele passou da parte técnica pela parte mental, né? Um time que entendia que tinha que... Era para ganhar o título, não era para jogar bonito, não era para ser melhor do que ninguém, era só para ganhar o título, né? Então, a gente conseguiu entender essa situação. O Espinosa foi muito bom nisso, ele sempre passando confiança, sempre, em todos os sentidos. Tem aquela situação do Maurício que é histórica, né? O Maurício vai sonhando, né? Vai para o intervalo, o Maurício diz que está qual era o sentimento dos jogadores aquele dia ali? Eu tava lá, né, Flávio? Você sabe disso, já que acontece a história 200 vezes, né? Tava lá no Maracanã, tinha 8 anos de idade, não viu o gol. Mas qual era o sentimento do jogador no vestiário naquele momento ali? Botafogo 21 anos sem título, a torcida esperando. Qual era a expectativa de vocês lá dentro, Mauro? Só pra gente sentir de fora, assim, como vocês estavam lá dentro naquele dia. Não, Wendel, a gente, por incrível que pareça, até eu vi uma vez uma entrevista logo depois do acontecido, né? Eu falando aquilo que a gente estava sentindo, né? Ou foi antes do jogo, não lembro. Mas a gente sentia que era aquele dia ali, tinha que ser naquele dia, não podia mais, porque tinha possibilidade ainda de ter um outro jogo, né? Sim. Eram 3 jogos. E a gente tinha que ganhar o jogo. Se empatasse, ia para mais um jogo. É mais um, né? Então, eu acho que estava na hora de terminar. Era um momento para nós. O Flamengo tinha um baita de um time. Realmente, tinha um timão. Bebeto lá na frente, Alcindo, Zico vindo de trás. Um monte de jogador, né? Jorginho, Aldair, enfim, Leonardo. Então, era um timão. Mas a gente tinha já, assim, a mentalidade para poder chegar a essa conquista, né? Porque foi uma coisa que a gente foi construindo, né? A gente teve dificuldades, teve um jogo lá que a gente estava perdendo 3-1, a gente foi e buscou os 3-3. Então a gente teve, por várias vezes a gente teve para cair, mas conseguimos segurar, né? A gente estava ali com o tubo, né? Aquele famoso, né? Sim. E conseguimos sobreviver. E aí, ali naquele jogo, a gente sentiu que era o momento para nós ganharmos, né? Vamos para cima, vamos definir isso aí, chega de ficar, né, protelando, e a gente conseguiu. Teve aquele momento ali que eu estava contando para vocês do Maurício. O Maurício vai para o vestiário e diz que está sentindo não sei o quê, uma dor, não estava sentindo nada. Pô. Aí do nada o Espinosa vem e diz para ele assim: ô Maurício, não vou botar ninguém no teu lugar, tu vai entrar lá e vai fazer o gol da vitória, porque eu sonhei isso aí. E só para ratificar o sonho, Flávio, era 21 de junho, aos 21 minutos do segundo tempo, e a temperatura era 21 graus, era para ser, não tinha jeito. Essa é a história do botafoguense, quem é botafoguense sabe disso. Isso é coisa do Botafogo. Agora, o grande jogador daquele time, claro, todos jogaram muito bem. Aquele time era um time Cardo Cruz, Josimar, você, Gotardo e Marquinhos. O meio, você vê como é que o time era fechado, era Luizinho, Carlos Alberto Santos, Vitor, né? Paulinho Criciúma, Maurício e, eventualmente, Gustavo... Ou Jefferson, né? Mas o grande jogador daquele time foi o Maurício. Eu me lembro, cara, que o Maurício era um jogador imarcável pela ponta. Daquele jeito, ponta mesmo. Baixou o Garrincha nele. Ele driblava uma vez, aí o cara levantava, ele driblava de novo e foi coroado com o gol do título. Tecnicamente, o Criciúma foi muito importante, fez gols importantes. Me lembro, o Botafogo ganhou em Itaperuna. Jogo difícil. Paulinho Criciúma ainda meteu a bola na trave ainda no segundo tempo desse jogo ainda. Mas eu acho que o Maurício foi emblemático, você não acha, não? Assim, pelo que ele jogou naquele campeonato? Eu acho que no jogo final ele conseguiu desequilibrar, né? Mesmo não fazendo uma grande partida, mas ele decidiu o jogo, né? Sim. E o Paulinho Criciúma, eu acho que assim, vamos dizer... pelo campeonato todo. Exato. Que o Paulinho foi muito... O Botafogo foi campeão invicto, né? O Paulinho foi o goleador do time. Sim. Né? Não foi o Maurício, foi o Paulinho Criciúma. Sim. Então, para a gente ver o quanto as coisas, né, são... assim, acontecem, né? O Paulinho fez gols em todos os jogos praticamente, só não fez na final. E o Maurício acabou fazendo, mas os dois eram muito bons, né? Muito caprichosamente, né? Mas o Maurício, é claro que por ter feito esse gol na final, acho que ele foi o jogador assim, mais assim, decisivo, né?
Agora, era um time, você vê, pela escalação, muito tático, né? Tático. Time que marcava, um time que fechava espaço, mas que tinha como no gol, foi um gol de roubada de bola, contra-ataque, tinha essa esquematização tática, né? Eu acho que ali a gente vê o time, vamos dizer assim, que está entendendo como é que é o jogo. A gente, em poucos toques, a gente chegou e saiu o gol. Sim, sim. E uma jogada que o Mazolinha, aí eu volto àquela situação. Mazolinha, sabe que ele treinava, Flávio? Todos os treinos, a partir de um certo momento, do lado esquerdo, cruzando bola para o pé esquerdo. É mesmo. Chega a me arrepiar. Engraçado, né? Incrível, cara. Porque é um negócio que ninguém pediu para ele. Exato. Ele chegava lá, porque ele era um cara, ele faleceu, né? Infelizmente. Sim, sim. E aí ele chegava assim no treino, a gente estava conversando, daqui a pouquinho ele pegava a bola e ia para lá. Começava a cruzar. Pum, pum, do nada. De perna esquerda. Ele já parece que sabia do negócio. É impressionante. Pressentindo, né, cara? E o cruzamento dele foi perfeito. Foi perfeito. Foi um cara. Por isso que eu digo, é um negócio que não dá para esquecer. Porque ele caindo para o lado esquerdo, ele sempre jogou do lado direito. Sim. E daqui a um pouquinho ele começou a treinar só daquele lado lá. E vinha e pegava a bola e pum. E não era titular, cara. Não era. Mas ele sempre entrava. Sim. O Espinosa sempre gostava de botar ele. Ele tinha confiança nele, porque ele era o cara que mudava o ritmo do jogo. Exato. Se o time tivesse assim meio aquela coisa, aquela morosidade, ele já agitava, né? Agitava. Era um cara muito, muito bom assim para mudar o jogo. Sim. Agora, eu vou entrar na década de 90, mas é o que está me chamando muita atenção. Mauro, você foi campeão em 79 pelo Inter, garoto. 86 você vai para o Bangu, e aí você em 89 é campeão pelo Botafogo. E passam 3 Copas do Mundo. 82, que você tinha 20 anos. 86, que eu fui. Que você foi, né? México. E você vai em 90... como jogador do Botafogo para a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Você acha que você podia ter jogado mais Copas do Mundo? Pelo tanto que você jogou até 41. Porque no Vasco você jogou, enfim, uma fase extraordinária. No Grêmio você jogou muita bola ainda, campeão da Copa do Brasil. Você merecia mais Copas do Mundo? Você merecia ter jogado mais Copas do Mundo? Por exemplo, a Copa de 86 foi frustrante para você não ser assim o protagonista. Tudo bem que o Edinho jogou muito, jogou bem, o Júlio César também era um grande zagueiro, mas você acha que poderia ter tido mais oportunidades? Eu poderia Porque ter jogado. O amigo Gotardo reclamou isso aqui. O Gotardo foi um que disse, cara, essa é uma frustração que ele tem. Ele falou de ter aberto mão em alguns momentos na vida para, de repente, não ir para uma seleção. E é injusto, porque o Gotardo também foi um zagueiro muito bom. Muito bom, né? Mas como a gente é brasileiro, né, é difícil, cara, porque tem muitos jogadores que surgem, muita qualidade, né? Vê, já falou de vários jogadores, o Gotardo, o Ricardo Rocha, o Daí, Ricardo Gomes, né? São vários jogadores. Moser. Então a concorrência era muito grande. Então, eu acho que não tem como. É claro, eu gostaria de ter ido pelo menos mais uma. Teria sido o ideal. Mas eu não posso reclamar. 2 Copas do Mundo, uma Olimpíada. Ganhamos uma Copa América aqui no Brasil, em 89, quando eu estava no Botafogo ainda, né? Botafogo. O ano de ouro do Botafogo foi 89. 89 foi. Não, e também com a seleção ganhando, claro, aí fechou, né? Então, acho que tá bom. Eu não sou muito assim de... Eu acho que eu poderia ter ido em mais Copas. Uma, pelo menos. Aliás, a Copa de 90, vamos trazer um pouquinho para a seleção, depois eu continuo com o Grêmio, Vasco, enfim. O que aconteceu com aquela seleção que fez uma grande Copa América em 89 e pega aquele danado, aquele Maradona pela frente lá naquelas oitavas lá no Dele Alpi? O que aconteceu ali, Mauro? Eu sempre falo sobre isso, voltando um pouco, né, na Copa América, onde a gente tinha um plano, né, para jogar em cima da Argentina, né, que era de marcar o Maradona, né, não ao homem, mas sim abafar, né, 2-3. Termina a jogada, né? Pega a bola ou para a jogada, né? Era sempre a definição, né? E aí nesse jogo lá no
na Copa do Mundo não aconteceu isso, né? A gente deu espaço. Porque o Brasil jogou com a Argentina na Copa Sim, América, né? Aqui no ganhamos Maracanã. 2-0, um jogaço, Sim. né? Um jogo difícil pra caramba. E essa era a estratégia, né? E foi falado para ser repetido. Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer. Então, eu prefiro sempre ver desse lado, né? Porque aconteceram outras coisas também, mas fora do campo, mas que não vale a pena falar. Então, acho que. Mas eu estava lá, o ambiente sabe, não era. O ambiente não era bom. Não era bom. Começou aqui com o negócio da propaganda. Sim, sim. Cara, sim. como é que tu vai dizer uma coisa, diz que é uma coisa e é outra? Depois os jogadores descobrem. Claro. Eu chegar hoje para o jogador e dizer uma coisa que não é verdade, todo mundo vai descobrir depois. Não tem como. Claro. Como é que você vai esconder um patrocínio? Não tem como. A patrocinadora ela vai ter que dizer. Ela vai ter que declarar isso aí. Não tem como esconder. Então foi uma pena. Mas são coisas que fogem do controle dos jogadores, né? Então, mas agora, dentro do futebol, dentro do campo, não é? Nós tínhamos totais condições de conseguir passar pela Argentina. Fizemos um bom primeiro tempo, 2, 3 chances claras de gol. Tem que fazer o gol. Sim. Futebol foi o melhor jogo do Brasil na Copa, né? Foi o melhor jogo. Não tem futebol, ele não perdoa. Se você não fizer o gol, né, quando você está jogando bem, aí, meu amigo... Você acha que aquela situação do Romário antes da Copa, com Filé, aquela briga com o Lito Toledo, aquilo também trouxe um pouquinho de rusga ali dentro, o ambiente ficou pesado também com aquilo? O ambiente nunca foi o mesmo, né? Nunca foi o mesmo o ambiente depois que aconteceu aquilo ali, e depois alguns jogadores começaram a reclamar também. Então, seleção brasileira, eu tenho essa opinião. São 22 jogadores, agora vão ser 26, todos podem jogar, mas o treinador tem que escolher 11. Então não adianta você ficar ali, ficar reclamando ou ficar jogando piadinha. Não é legal isso, não é uma coisa certa. Tem que respeitar. Eu, em 86, não joguei nenhuma partida, não entrei em nenhuma, não falei nada. Sim. Não tem que falar. Foi só de torcedor, na verdade. Mas se tivesse que me usar... Mas ajudou, na verdade. Se eu tivesse que ser usado, eu ia... Tá pronto. Sim. Não adianta eu ficar falando, porque depois tu fala, aí os caras te colocam, tu não joga. Não como foi o Josimar em 86, né? 86. Josimar entrou na roubada e foi bem, Ele né? teve oportunidade e aproveitou. Foi bem, Inclusive, eu estava treinando de lateral direito. Nesse período aí. Porque ele estava meio na dúvida, né? E aí, quando foi para começar o jogo, ele botou o Josimar. E o Josimar foi bem. Muito bem. Foi muito bem. Grande Josi, né? Que figuraça, né, Eu sempre falo para os caras, eu nunca vi o Josimar dar um chute a gol de fora da área. Aquele dia ele deu. Como é o futebol, né? Fez 2 gols, não foi? 2 gols maravilhosos. Foi contra a Polônia e contra a Irlanda, se eu não me engano, exatamente. Mas aqui nunca fez isso. Nunca. Né? Nunca. Sempre foi um jogador de... Não cobraram depois ele aí. Ele continuou fazendo. Mas é um negócio incrível, cara. Um negócio que Start, né, na cabeça do ser humano é louco, né? Não, mas que bom, assim, às vezes. Claro. Uma pena que ele se perdeu um pouco depois. Mas ele não batia muito bem na cabeça, né? O José era meio doido, né? E aí, isso aí, com certeza, deve ter dado uma... Acelerou mais ainda. Ô, Mauro, depois da Copa de 90, você vai para a Europa, não é isso? Suíça. Você vai para a Suíça. Como é que foi essa experiência lá, além de comer chocolate e comprar relógio? Tomar você vinho. Foi pro Lugano, né? Lugano. Foi legal? Foi assim porque você queria ir mesmo? Você não foi para um grande centro? Por que também você não jogou? Com a bola que você jogava, nunca foi para uma Itália. O Gotardo disse para a gente aqui que tinha muita coisa de empresário, que às vezes não dava brecha. Como é que era isso? Tudo está, acho que, relacionado ao resultado, né? Se a gente tivesse passado, né, na Copa do Mundo e ido até mais à frente, em 90, certamente eu acho que teria chance de ter um time maior, vamos dizer assim, um clube maior, né? Mas o que se apresentou para mim foi aquilo ali. Então, eu não posso ficar escolhendo, né? E valeu? Foi bom? Valeu com experiência de vida, experiência também dentro do futebol. A gente aprende e hoje eu tenho assim um carinho muito grande, né? O pessoal gosta muito de mim lá em Lugano. Eles me convidaram agora para ir na final da Copa que teve lá na Copa Suíça, só que eu não pude ir. Você foi com alguém à época? Quem foi? Foi algum brasileiro com você? Depois foi o Paulo Andreoli. Paulo Andreoli, sim. E depois o Simval, ainda mais adiante, um atacante. Sim. Jogou no Botafogo. Sim, lembro, pô.
Mas aí Era au na cabeça do Simval. A torcida do Simval. Botafogo gritava isso. Ele estava bem também, né? Foi campeão aqui no Foi Botafogo. campeão. Comebol, não Comebol, foi? Da Comebol, pô. Mas assim, eu acho que tudo tem o seu momento. Aquele momento para mim, ter ido para Lugano foi muito bom. E bom viver na Suíça, Bom, né? ó, Você ficou quanto tempo lá? 6 anos. 6 Imagina. anos, cara. Os caras chegaram a me cogitar para virar Suíça. Legal, cara. Mas o Lugano não disputava competição europeia, né? Não, disputamos. Chegou a disputar? Quando eu cheguei lá, nós fomos para a Copa das Copas e depois a Copa UEFA. Eliminamos a Inter de Milão. Legal. Do Roberto Carlos. Porque Suíça é o quê? O Grasshopper, quem mais? Basileia. Basileia, né? O Basel, né? Zurique. Zurique. Lucerna. Mas o grande clube lá, o nome é o Grasshopper, né? Mas hoje ele está um pouco atrás do Basileia. Sim. E também, hoje a gente tem o Lugano, está numa boa fase também. Foi comprado por um grupo americano. E outro time que deu uma caidinha foi o Sion. Sion também é um bom clube. Jogou o Túlio lá, não jogou? Jogou lá. Túlio também o jogou. Assis jogou lá. Sim. Francês ou alemão que se fala? Francês. Você fala francês? Eu não. Vou falar francês. Não, mas lá conseguiu se virar? Não, italiano. E você fala italiano? Sim, falo italiano. Mas por família? Não, eu aprendi. Aprendeu, né? 6 anos, pô, senão eu não aprendesse. Como é que faz? Tem que apanhar. Mas Lugano é mais lado italiano? Né? É do lado de como, assim. Sei lá o que como, por exemplo, aqui nós estamos na Barra, né? É como se fosse São Conrado. São Conrado. É do lado, né? É muito pertinho. Muito perto. Aqui que é tudo grande, né? Lá não, é tudo rapidinho. Agora, é engraçado, né, Wender? São 6 anos num país que não é protagonista na Europa, né? Mas melhorou muito. Não, com certeza. Cresceu muito o Brasil. Não, vai jogar contra o Brasil pela segunda vez. Na Rússia também foi. Empatou, né? Sim. Vai ter trabalho. Agora, a pergunta que eu queria te fazer, foi uma opção de vida sua? Do tipo, eu podia estar aqui no Brasil 6 anos, teve a Copa de 94, que você podia ter ido, de repente. Foi uma opção de vida sua, assim, não, vou ficar aqui, eu vou viver na Europa, vou ganhar meu dinheiro, vou ganhar... Na época não tinha euro, ainda era franco, então... foi realmente algo pensado para a tua vida? Foi sim. Foi uma decisão que eu tinha que tomar. E eu não sou muito de ficar assim, pensando muito, né? Quando eu tenho que fazer, porque, na verdade, eu tinha que analisar. Eu estava no Botafogo, estava bem no Botafogo, mas eu já tinha ganho o campeonato, né? A gente ganhou 2 campeonatos, né? Na verdade, foi bicampeão, né? Você ficou 2 anos no Botafogo, não foi? 3 anos. 3 anos, né? 88 a 90. 88 a 90. Juntando tudo dá isso aí, mais 2 anos e meio. Isso. É complicado isso aí. E aí, joguei pela seleção, joguei Copa do Mundo, mas eu não tinha jogado no exterior. Então, eu achava que era importante para a minha vida pessoal, não é? E financeiramente também. Claro. Aí tu tem que começar a pensar na parte financeira. Claro. Porque o dólar, naquela época, aqui, não lembro quanto é que estava, mas teve um momento lá que chegou a dar quase 50%, né? Ou 50% era a inflação. Sim. Imagina. O dinheiro tu botava no banco Ali era início do Plano Real, não era um pouco? Não, né? foi bem antes. Foi antes. Real foi 94. 94. 94. Isso. Então ali eu precisava decidir a minha vida. Porque de 89 batia 80% de inflação, era loucura. Botava dinheiro de manhã e tirava de noite. Mas na Suíça você já pegou o Plano Real aqui no Brasil, então já deu uma equilibrada, não deu? Assim... Não, mas assim, naquele momento para mim era importante sair. Eu tinha que sair. Eu tinha um acordo com o seu Emil também, né? Que a maioria dos jogadores tinha. Né? Mas você foi vendido para o Lugano? Foi, né? Foi vendido. Entendi. Porque aí é o momento dele também recuperar o que ele investiu, né? E aí você vem para o Grêmio. Você vem para o Grêmio e, para variar um pouquinho, é campeão de novo, né? Campeão da Copa do Brasil, naquele time montado pelo hoje técnico da seleção. Como é que foi ser treinado pelo Tite, Mauro? Não, na verdade, quando eu vim para o Grêmio, o treinador era o Luiz Felipe. Sim, mas depois foi o Tite, né? Começou com o Luiz Felipe Scolari, eu fui convidado, e aí entra um pouco O Filipão já no início, ainda no início, né? Mas o Grêmio já tinha assim, um trabalho bem feito já. Eu tinha conquistado a Libertadores, tinha conquistado, acho que não sei se uma Copa do Brasil, não lembro direito. E então, naquele momento, o que eu pensei assim, cara?
para voltar para o Brasil, tem que ir para um time bom. Sim. Senão vai cair tudo nas minhas costas. Aí eu comecei a ver quem eram os times melhores ali naquele momento. Era Grêmio e Palmeiras. Sim. Cheguei a ter uma conversa com o pessoal do Palmeiras, mas a do Grêmio foi uma coisa que me interessou mais. Depois eu tinha aquela coisa, né, de garoto, né, que eu queria concluir aquilo que eu não concluí, né? Eu comecei na base do Grêmio, eu ia concluir jogando no profissional, que era o que faltava, né? E aí acabou dando certo. Mas não teve problema lá na aldeia, não? A aldeia não ficou chateada contigo, não? Um pouquinho. Sabe, uma coisa interessante de contar Porra, lá é braba, a aldeia lá é braba, bicho. O que acontece? Eu, quando sou transferido para o Grêmio, eu não me encontro com o Grêmio lá em Porto Alegre. Eu me encontro com o Grêmio aqui, ou melhor, aqui não, na Europa, onde eu estava. Porque eu saí de Lugano, peguei um voo e fui me encontrar com o Grêmio, que o Grêmio estava em excursão, aquelas que tinham aquelas excursões. O Grêmio estava na Alemanha. E aí eu me encontro com o Grêmio na Alemanha, ou na Espanha, não lembro direito, acho que na Espanha. E aí, o que acontece? A minha esposa fala assim, aproveita que tu está indo, já leva a mala, né? Com as tuas coisas, aquela coisa que eu levo as outras, e depois a gente vai... E aí, cara, a minha mala, sabe que cor que era? Vermelha. Vermelha. Meu Deus. Eita, eu nem me toquei dessa situação. Jogaram a mala fora, né? Sim. Não, aí um dia eu tô chegando, assim, quando a gente tá para embarcar, todo mundo olhando. Tá o ônibus assim, parado, e as malas ali todas. E tem uma mala que chama atenção pra caramba, que é a minha, né? Todas as malas cinza, azul, preta, cinza, azul, preto. E a minha brilhava assim, ó. Todo mundo via. E todo mundo perguntando, quem é essa mala aí? Aí o presidente do Grêmio chega, o falecido Fábio Koff, né? Gente muito boa. Ele disse, de quem é essa mala aí? Perguntou para o motorista, essa mala é do Galvão. Tá bom. Aí não falou nada. Mas eu nunca mais apareci com Foi a última vez daquela mala, tá né? Louco. Ninguém botou adesivo do Grêmio em cima, não. Não. Mas foi bom demais. Aí né? A gente nunca espera, né? A gente quer sempre, lógico, que as coisas dê muita história, cara. Mas você você teve com o Filipão, mas eu queria que você falasse do Tite, se já naquela época já era aquele cara que você falava assim, hoje, passados aí 2005, 2015, são 20 e tantos anos daquele título. 20 e tantos anos passados, indo para uma outra Copa do Mundo. O Tite já em 96, ali 95, 96, era um cara de... Não, 2001. 2001, isso. 2001 que a gente pegou o Tite. Não, ele já tinha, assim, Porque você vem para o Vasco, depois você volta para o Grêmio. Encerro no Grêmio. O Tite já tinha, assim, ele já dava para se notar, assim, que ele era um cara que estava se preparando e a ideia dele era treinar, né, no final, acho que a seleção brasileira. É claro que ali, naquele momento, ele queria treinar o Grêmio. Mas ele já tinha essa estratégia, essa coisa assim de jogo, esse jeito motivacional dele? Ele já tinha, sim, já tinha. E o que ele gostava, que chamava a atenção, é trabalhar com uma comissão técnica, né, ter o auxiliar, ter uma pessoa para conversar também, psicólogo. Não era nada assim, tudo era bem sempre trabalhado, né? Quando tinha um jogo que acontecia alguma jogada que ele não achava, ele não tinha certeza, ele vinha e me perguntava, vamos lá, vamos ver no vídeo. Aí eu disse para ele, eu acho que é isso aí, pá. Falava sempre, né, aquilo que eu pensava. Então a gente conversava sobre o futebol, né? Então tu vê que o cara é interessado, né? Tem algumas coisas que eu não concordo hoje com ele, que ele, né, em termos de coisas fora do futebol que ele faz, que eu não concordo, mas como profissional, como treinador, eu gosto dele, acho que ele é um cara preparado, né? Eu só acho que ele tem que ser mais assim simples nas declarações dele. Às vezes ele aumenta demais, ele coloca umas palavras que não precisa, entendeu? A pessoa que vê o futebol, ela é a pessoa simples, né? São pessoas que, na maioria das vezes, não são pessoas de posses, não são pessoas ricas. Sim. Então não adianta tu falar coisas que são assim, que as pessoas não entendem, porque isso aí não vai melhorar em nada, né? Eu acho que tem que ser um pouco mais
a língua do Da futebol, bola, né, cara? a língua do futebol, É, entendeu? Simplificar, não colocar termos assim muito. Né, mas você já teve uma diferentes. experiência em 90 com o Lazzaroni. Lazzaroni já era um pouco assim também, né? Mas ali é Lazaronês, mas ali era uma coisa dele, não era assim, não era que ele queria enfeitar, não é que, talvez nem seja essa ideia do Tite, mas eu acho que ele tem que simplificar um pouco mais, entendeu? Porque, na verdade, aquilo que vai importar é o trabalho dele, Sim. não é o que ele vai falar. Sim. Porque eu posso falar aqui um monte de coisa, mas depois não fazer não vai resolver nada. Porque isso se vai ser marcação alta ou marcação pressão, último terço, ou a marcar o time na área adversária, não vai mudar em nada, não vai mudar em nada. Não igual, é isso, né? É que nem os caras falam, pô, o Barcelona ele joga assim, joga com os externos, jogando a bola para o goleiro. Nunca vi o Barcelona fazer isso. Sim. Barcelona, a diferença do Barcelona sempre foi quem? Ronaldinho, Messi, sim, né? Eto'o, Rivaldo. Soares. Não é só a posse de bola. Rivaldo não é. Não. Por exemplo, a bola está comigo, o cara me apertou, eu jogo para o goleiro pega, joga para outro cara, mas para iniciar a jogada. Sim. Não é para pegar a bola para o zagueiro, para o goleiro para o zagueiro, goleiro para o zagueiro. E aí fica, não, aquilo não sai para nada. Vai ter 80% de posse de bola e vai perder o jogo. Não é futebol isso aí. Futebol é tu tentar fazer o gol. O objetivo do jogo qual é? Fazer o gol. Claro. E ganhar o jogo. Então, se tu começa a jogar a bola para o goleiro, vai para cá, e joga para o goleiro. O goleiro é o quê? É o 10 agora? O goleiro virou o meia? Não, né? Não tem como. Eu fiz aqui uma confusão de data porque esse cara jogou tanto, cara, tanta coisa. Porque eu pulei do 9,6 para o 2001. Justamente por quê? Porque eu joguei 2 vezes no Grêmio. No Grêmio, exatamente. 96 a 97. Sim. E aí, o que aconteceu? Aí eu tive um convite, né? Tava deitado na cama lá em casa. Assim. Dom Miranda te liga. Daqui a pouquinho, não foi Dom Miranda. Dom Miranda não. Não ia me ligar. Dom Miranda. Não conhece o homem, mas gente boa, muito... Infelizmente não está mais com a gente. Mas aí recebi esse telefonema e tem um time do Rio que está interessado em ti. Né? Eu estava no final quase do meu contrato com o Grêmio. E aí eu disse, do Rio para mim é. Mas quem foi que te ligou? Um empresário. Que eu não conhecia. Sim. Naquele momento conheci, fiquei conhecendo, que hoje é meu amigo. Né? Amigo, assim, muito mesmo de família, tudo. E o Indalécio, né? Deve conhecer. Sim, pô, Indalécio Vilas, grande figura. E aí ele me ligou e disse, tem um time que te quer aqui no Rio. Eu disse, bom, qual é o time? Aí ele estava meio assim, é o Vasco. Eu disse, vamos lá então. É só começar a conversar, vamos trazer a proposta. Aí ele trouxe, eu fiz uma proposta e o Vasco aceitou. E o Vasco estava bem naquele momento ali. Tinha uns negócios que estavam acontecendo e aí o Vasco estava com condições de fazer um investimento. Eu era um jogador livre, né? Eu só tive que assinar um pré-contrato. Você estava com 34. Eu fiz 35 depois. E aí foi isso. Foi coisa rápida. Não dá para falar tudo, né? Não, se quiser falar é bom, mas não tem problema. Não, mas não vou falar. Não. Aí que Deixou na curiosidade. Mas aí o que aconteceu? Eu acabei assinando pré-contrato, que é tudo dentro da lei, né? Sim. Eu tava ainda no Grêmio, né? Mas o Grêmio, quando você tem alguém que trabalha com você e você quer que fique, o que você faz? Cuida, né? E tenta segurar, né? Sim, claro. E aí eu estava ali, à disposição. Ninguém cuidou. Ganhei o Brasileiro e a Copa do Brasil. Vou fazer mais o quê? E aí... são coisas que acontecem, né? Servem como exemplo, acho que as pessoas têm que entender. Quando você tem alguém que te ajuda, você tem que tentar entender isso e ver que você tem que cuidar, senão vai... Porque é o comércio, né? Sim. Então, eu tive uma proposta interessante e uma outra situação também, que aí eu tenho que voltar, né? Um pouco naquelas situações de lembrar de que quando, às vezes, tu tem que ver o cenário que está acontecendo. O Grêmio, um time campeão, com vários jogadores valorizados, saindo. Paulo Nunes, Carlos Miguel, Emerson,
Arce, Sim. todos jogadores importantes saindo. Sim. Tu acha que o quê? Eu vou segurar aquela bomba ali? Exato. Vou segurar Exato. aquele... Não dá. O Rojão? Sim. Porque o futebol é coletivo. Sim. Tu tem que ter um time forte. Aí a ideia do Vasco era essa. O Vasco, não, a gente quer fazer um time para ganhar. Já tinha ideia de ganhar o Centenário, né? Alguma coisa, né? A Libertadores, né? Sim. Sim. E aí a gente começou devagarinho, assinei o pré-contrato, né? Lógico, com o Eurico, né? Sim. E aí já sabia que eu ia jogar. E comecei a ver os jogos do Vasco já. Já estava no Grêmio ainda, mas comecei a ver os jogos do Vasco, já sabendo que eu ia jogar no Vasco. Já. Aí vi que o Vasco tinha um time bom, né? Assim, Você chegou no Vasco junto com o Evair, não foi? Evair, E depois o Valber, depois veio o Odivan, Sim. o Nasa também chegou. Sim. E aí começou a acertar ali a casa. Já tinha, Juninho já estava por lá, o Ramon também. Né? Edmundo era dessa época também, Edmundo, né? O Edmundo tinha saído do Vasco em 92, tinha ido para o Palmeiras, para aquele projeto da Parmalat, né? 93, 94, foi para o Corinthians, não deu certo. Em 95 não deu certo, e aí ele voltou para o Vasco, estava voltando. E os garotos, né? Germano, Felipe, Pedrinho. O Felipe e o Pedrinho entraram muito bem, nossa. Ajudaram muita gente. Porque era um lado ali que não tinha, assim, tanta opção, né? E aí eles já aproveitaram, já encaixaram ali muito bem, né? Uhum. Felipe, eu dava muita risada com o Felipe. Eu tocava a bola para ele e esperava, ficava olhando. O cara dava o bote, ele, pum, tirava. Aí o cara fechava o lado e tac, do outro lado. Meu Deus. Mas é legal, o Felipe, a gente nosso time, a gente nunca vi assim, um time se encaixar assim tão rapidamente que nem o nosso. Sim. Foi um negócio assim impressionante. E o dedo do Lopes nisso, Mauro? O dedo do Lopes foi importante porque ele conseguiu aproveitar o material que ele tinha e tirar o máximo de proveito, né? Jogando daquela forma que nós jogávamos com um 3-5-2, né? Disfarçado, né? Sim. O Nasa fazia o terceiro zagueiro, marcando o atacante do lado do Felipe. E o Felipe era um meio de campo. Sim. O Felipe não era lateral, ele jogava do meio para frente. Sim. Até depois, mais para frente, ele chegou a jogar até para o outro lado ali. Sim. Um negócio incrível, né? Para um lateral, né? Sim. Aí tu vai dizer para o cara, não, Felipe, vamos segurar o Felipe. Não tem como. Tem que deixar jogar e ir para cima. E ele, apesar de ser jovem, assim como o Pedrinho, eles tinham muita assim, noção das coisas, eles ouviam o que a gente pedia, né? Se a gente falasse alguma coisa, né? Mas aquele drible dele, ele não ia deixar de fazer nunca. Imarcável. Eu cheguei a dizer para ele, não faz isso aí. Não tem como, cara. Aquilo é a característica dele. Agora, você ganhou o título de 89 com o Botafogo, você tem... 89 e 90. 90 também. Não, mas eu digo de 89 por conta da importância, né? Do lado emblemático. Marcante. Você tem títulos muitos na sua carreira, mas aquele título da Libertadores de 98 é o que mais te marca até hoje, assim, por ser emblemático, você ser o capitão do time. E não é porque a gente está falando de Vasco aqui, não, mas é o título que hoje você, junto com esse de 89 do Botafogo, são os dois mais emblemáticos na tua carreira? Eles são muito importantes, mas na verdade todo título, né, significa muito, né? Eu diria esse do Botafogo, de 89, o do Vasco, né, de 98, Sim. Que é a Libertadores, que é um título que, claro, que a gente sabe que, se for comparar em termos de importância, é o maior. Sim. Né? O do Inter, o primeiro 7-9, sim, né? Porque é o meu começo, né? Exato. E aquilo ali abre as portas, né? Me abriu as portas, né, para o futebol, porque tu começar com 17 anos Exato. e ganhar um título invicto brasileiro é muito difícil. Sim. É muito difícil. E depois, eu acho que foram esses, né, os momentos assim que marcaram, marcante, né? Marcaram bastante. Mas eu coloco o do Vasco porque na foto é você que segura a taça. Sim, Os outros você tá. Eu estava. Né? Você aparece na foto, mas você não é o emblema do capitão. Não, né? o Vasco, na verdade, assim, ele representa muito, né, na minha carreira. Porque apesar de, vamos dizer assim, ser um cara conhecido, né, por ter jogado em vários clubes grandes,
o Vasco ele tem uma, assim, vamos dizer assim, ele atinge mais, né, o futebol brasileiro, porque o Vasco tem torcida em todo o Brasil. É popular, né? Ele é muito popular, ele é nacional, vamos dizer, né? E isso aí eu acho que é importante. E também o fato dessa conquista que ela é no ano centenário, eu como capitão. Então foram várias situações. E a televisão também, né? A televisão ela tem um alcance enorme. Exato. Então ali é televisão, é internet. Então é uma coisa que abrange muito, né? E eu acabei ficando muito ligado ao Vasco, porque acabei depois de ser treinador do Vasco, trabalhei como gerente da base do Vasco. Então, são coisas você que ganhou fazem... muito no Vasco. Você ganhou muito. Foi o clube que você ganhou o maior número de títulos, não foi? Acho que sim. Você ganhou brasileiro, você ganhou 2 brasileiros, 2. Você ganhou Mercosul, você ganhou Carioca, e poucas pessoas lembram. Carioquinha lá em Bangu. Aquele jogo, você que fez o gol do título, né? Rio-São Paulo. Aquele jogo foi emblemático, né, irmão? Acabou a luz, voltou. Coisas que acontecem só no futebol brasileiro. É uma enciclopédia viva do futebol brasileiro. O cara lembra de tudo. Lembra de tudo, Pô, mas cara. aquele jogo não tem como. Mas aquele jogo, não sei se tu sabe, teve gente que foi dormir. Foi. Isso, rapaz. Gente que foi dormir, porque acabou a luz e não voltava. Daqui um pouco os caras disseram, não vai sair mais jogo, né? Acabou o jogo. E até minha família, eu posso falar, minha mulher foi dormir. Disse, acabou o jogo, né? A luz não volta, parou tudo. E aí quando volta a luz, volta bem devagarinho, né? Aquele negócio. Demora, né? Para ver se a gente desistia, né? Mais de meia-noite, pô. O jogo voltou mais de meia-noite, pô. Foi um jogo que entrou à noite. E aí eu perguntei para o juiz, eu não lembro o nome dele agora, gente boa pra caramba. Quanto tempo falta? Aí ele, faltam 3 minutos. Aí eu cheguei pro Lopes. Lopes, posso ir lá para frente? Aí ele, pode ir. E aí eu fui. E a bola cai no pé do Juninho. Exato. Quando a bola cai no pé do Juninho, a defesa dele está saindo, né? É um escanteio. E aí o Juninho vai dar aquele toque. Ele podia ter dado um chute, né? Mas aí ele dá aquele toque, eu entro por trás, tiro do goleiro, faço o gol. O goleiro, ele entrou, se ele me pega, ele me arrebenta. Ele chegou assim, dando uma voadora, cara. É maluco aquele cara. Você vê, é um jogo em Bangu que, assim, só os vascaínos lembram, mas marca também, porque foi um título no centenário, mais um. Primeiro, né? O primeiro, né? E é muito emblemático. Mas, Mauro, até para a gente também poder te liberar, hoje você trabalha com futebol, gosta do futebol, acompanha o futebol. Você acha que você poderia trabalhar mais com futebol? Você já trabalhou bastante com futebol pós-carreira, mas você acha que talvez esse seu jeitão assim, mais quieto, você não é um marqueteiro. O cara na sua sempre foi um cara que, pelo teu trabalho, você se estabeleceu. Mas se você fosse mais marqueteiro, talvez você tivesse chances que muitos marqueteiros têm por aí que não jogaram metade da bola que você jogou? Talvez sim, Flávio, mas eu não vou mudar meu jeito, né? Esse é o meu jeito e também eu tive várias oportunidades, então eu pude viver outras funções também, trabalhei como treinador, trabalhei como gerente de futebol, posso voltar a trabalhar a qualquer momento, mas isso está muito ligado, a gente sabe como é que é o futebol, está muito ligado à confiança. Sim. Porque no futebol não é tudo competência, a gente sabe disso. Sim. Se tu tiver o presidente que te conhece, ele vai te... O QI, né? Ele vai te chamar, quem indica. É isso. Então, vai muito nesse tipo de, vamos dizer assim, de relacionamento. Então, eu fico tranquilo. A hora que se eu tiver que trabalhar alguma coisa, eu vou trabalhar. Mas hoje eu tenho outras preocupações, né? Conviver com a minha família, né? Ter atenção com as coisas que a gente construiu, tudo. Acho que isso é mais importante, mas continuo vendo futebol. Eu tenho também, eu faço comentários na Band, né? Não sei se você sabe. Sim. E aí, agora a gente está também com... Você está com o Neto, né? O Neto, né? E a gente está também com um programa no Caldeirão Vascaíno também, que está... Legal. A gente está fazendo ali com o Peruca, não sei se Sim. E você vai ter que fazer uma visita lá. Então é isso, eu acho que
fazendo coisas Se que você estão... tiver com o Neto, você manda para ele um recado, diz que o Bismarck mandou um abraço para ele. Você sabe que É. o Bismarck e o Neto... Você não sabe dessa história, não? Não. Porque em 90 o Bismarck foi para a Copa, no tá. lugar do Neto. E o Sempre- Neto, até hoje, reclama que Reclama. quem tirou ele da Copa foi o Bismarck. E teve um dia que os dois se encontraram. É, E o Neto foi para dentro. foi. Você me tirou da Copa! Não tem nada a ver, pô. Nada a ver, pô. É o treinador que convoca. Exato, mas o Neto, que o Bismarck era muito mais ligado ao Sim, Lazzaroni, sim, né? E o Neto é tiririca. Então você fala, ó, eu tive num podcast lá no Rio, junto Tá. com o Bismarck. Pode falar que ele teve aqui hoje. Tá. O Bismarck mandou um abraço. Vai ficar louco. Ai, cara, faz que parte. Mas é muito legal, cara, a gente poder ouvir, né, Wender? Alguém Rapaz, eu que tô tem uma aqui história como essa, né? extasiado hoje, ô Flávio, porque a gente está juntando aqui a parte torcedor, conhecendo a história de uma pessoa que já era admirador do trabalho dele e agora admirador da pessoa que é, né? Que é o Mauro. Obrigado, mano. Cara extremamente simples, gentil, Agora eu vou te educado. dar uma dica. Pô, Você precisa jogar pelada com Melhor não. como é que faz Sou isso? muito Flávio? muito chato. Mauro, né? me explica. Eu vou A minha, não, isso eu tenho que contar pro meu público. a minha Não, mulher que fala isso, é muito chato. não, você na pelada, tu é chato. Não é chato, não. Ele é chato pra cacete. É, pra cacete. Competitivo demais. Mas eu quero, agora eu falei que ia perguntar. Ah, Eu, goleiro, lá no Costa Brava, Aham. aqui na Barra. Pelada do atual presidente do Fluminense, Mário isso, Bittencourt, vamos Mário, entregar. gente boa. Que tinha só a galera, Edmundo, Adílio, a galera pesada. Não, o Mário e o Edmundo às vezes se pegavam. Né? Porra, uma rivalidade monstra. E aí o goleiro, humilde, quem sou eu, né? Mauro Galvão no meu time. Eu cheguei a ter o Wendel no meu time, Duílio e Mauro Galvão, fazendo ali dupla. Duílio, campeoníssimo pelo Fluminense, pelo América. Gente boa. E o Mauro falava assim para mim, sai comigo. E aí eu, claro, às vezes estava apertado, dava nele, às vezes ele estava com alguém em cima, eu não dava, ele rifava. E o Mauro toda hora para mim, porra, eu já te falei, sai comigo. E esse cara, cabeça, pensa o jogo todo, né? E o danado, cara, era incrível, que toda bola que eu dava nele, saía alguma coisa. Era impossível não ter, não é gol sempre, mas era aquela jogada. E quando eu não saía com ele, não dava nada, absolutamente nada. Como é que você consegue ter essa clarividência, homem? Como é que pode um negócio desse, cara? Mas Flávio, eu acho que principalmente porque sempre foi assim a característica do meu futebol, começar a jogada lá de trás. Sim. Porque dali eu tenho uma visão maior, tenho uma visão que eu consigo enxergar e, de repente, a questão do passe também. Porque ali no futsal, vamos dizer que seria um futsal, sim. se você... ali era futebol de 7, né? Futebol de 7, se você errar ali naquele... O campo é muito pequeno. Então, se tu errar ali, logo o cara vem na cara do teu gol. Sim. Então, eu procuro sempre fazer o passe bem feito, ou então, lá na frente. Agora, uma característica sua, que eu vou te entregar. Sim. Ele não gosta de fazer gol. Não, ele chegava na cara do gol, ele rolava para alguém. Ou então, ele fingia... isso é uma mania que eu... Tu não chuta no gol por quê? Mas é o costume, né? Que eu sempre sou aquele cara de passar. Tem um lance até na Libertadores, você lembra? A decisão, você fez gol. Porra, você fez gol do título, porra. Pelo amor de Deus, contra o Barcelona, porra. No Barcelona. Porra. 2-0. Mas ali, não, eu não fiz, eu dei um passe. Você deu o passe pro Luizão. Exatamente. Ela ficou a feição por chutar. Mas era para você fazer o gol. O gol foi seu, praticamente, porra. Foi meio gol. Foi. Mas são jogadas que acontecem. Então, é uma das coisas que eu também entendo que eu deveria chutar mais a gol. Mas é engraçado, porque ele, na pelada, ele chegava cara a cara com o goleiro, ele não chutava no chutava. Gol. Não. Faz o gol, ele rolava para alguém. Saiu o gol, porque dava um passe açucarado que o Mário Fominha... O Mário chutava por mim. Chutava tudo, aquele homem chutava tudo. Mauro, prazerzaço ter você aqui, né, Wendel? Prazer enorme. Eu nem tenho o que falar, cara. Palavras aqui não saem agora. Grande botafoguense. Porra, a história aqui... Aliás, conta aquela tua história da foto, cara. Como é que você conheceu o Mauro, cara? Pois é, meu pai, na época, a gente trabalhava na Sudeste, né? E estávamos sempre no Maracanã. E aí, na saída, estávamos dentro do quadro móvel do Maracanã. E o Mauro Galvão, que é meu pai também, super fã do Mauro, vamos tirar uma foto. Naquela época, há 32 anos atrás, não se tinha câmeras, não existiam celulares, as câmeras eram raríssimas. E aí, o Mauro chegou próximo e a gente não tinha como tirar a foto. Aí, Mauro, a gente queria uma foto contigo. E ele olhou para um lado, olhou para o outro. Você não vai sair sem foto, não. Aí tinha um assessor do lado, ele pegou uma foto
com uma outra pessoa e falou assim, ó, leva essa foto e guarda de recordação. Pô, você tem que mostrar essa foto aqui E pra essa nós, foto pô. tá guardada com a gente até hoje, mais de 30 anos guardada Legal, aí. pô. Tem que postar depois, pô. Vamos postar no Postar. nosso canal Vamos do botar, Flávio vamos aí, botar Flávio. no pra Avecast, poder pô. Vamos botar lá, faço questão de botar. fazer essa resenha. Vou cobrar, hein? Pode cobrar. Porque Vou essa foto caçar aí é essa foto, histórica. histórica. Essa Legal. foto tem 32 anos. Se não for, mas isso foi em 89, pô. Foi em 89. Aí tem que fazer muita conta. Não dá. Pra mim também não dá. Eu sou de, como diria, eu sou de humanas. 33. 33. Foi antes de junho de 89. Então. Foi início do ano de 89. Tava um dos jogos do Maracanã. Pô, eu comecei cedo, né? Mauro, prazer enorme. Prazer, Flávio. Muito obrigado, cara. Muito legal. Com vocês. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo Valeu. carinho aí. Realmente. Parabéns, cara, pela tua carreira, pela maneira como você sempre conduziu. E mais importante, cara, parabéns pelo monstro de jogador que você foi, cara. Obrigado. Você prova de que o futebol é para quem joga e não para quem faz força, né? Verdade. Você nunca precisou bater em ninguém, você dava suas porradinhas, mas nunca precisou bater em ninguém, nunca Graças precisou a Deus. machucar ninguém, nunca precisou ser fortão, grandão. Você é a antítese do futebol. Você é o cara que ninguém acredita que seja jogador de futebol, mas, pô, tu foi um baita jogador de futebol. Então, quem quiser aprender a jogar futebol, tinha que ter um DVD. Assim, vamos providenciar. Aprenda a jogar bola com o Mauro Galvão. Obrigado, tá? Providenciar, Flávio. Valeu. Grande Obrigado abraço. a você. Valeu, Mauro. Wendel, Valeu, abraço. Eu te Valeu. agradeço, Flávio. Rapaziada, esse papo aqui com o Mauro Galvão, você vai pegar o link, você vai espalhar aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Dá aquela curtida e que você tenha aí um ótimo final de semana. Muito obrigado pela audiência de vocês. E durante a semana tem cortes aí. A gente vai cortar boas entrevistas, bons papos do Mauro aqui, que rendeu muita coisa legal. Grande abraço. Tchau, tchau.